lesões císticas do pâncreas começou-se a percebê-las com mais frequência com o advento da tomografia e da ressonância magnética. Só que, com a ascensão dessas duas técnicas de imagem, quase toda lesão cística pancreática ou peripancreática que era observada era interpretada como pseudocisto. O pseudocisto, nós sabemos que é uma complicação da pancreatite aguda em sua forma edematosa que surge após 4 semanas do episódio de pancreatite aguda. Com o passar do tempo, percebeu-se que nem toda lesão cística pancreática ou peripancreática era igual a pseudocisto e que era fundamental saber outros diagnósticos diferenciais, especialmente as neoplasias císticas pancreáticas, que no início eram interpretadas de uma forma incorreta como pseudocisto e quando ia se fazer o manejo evolutivo, percebia-se que não se tratava do pseudocisto, tá? Então, para essa diferenciação, é importante que nós criemos um bloco mental, dividindo as lesões císticas em 2 porções. De um lado, nós temos o pseudocisto, e do outro, nós temos os tumores císticos intrapancreáticos. O pseudocisto, como já falado, ele é uma complicação da pancreatite aguda. É importante a gente lembrar da classificação modificada de Atlanta, uma classificação relativamente recente, em que divide a pancreatite aguda em 2 formas. A pancreatite em forma edematosa intersticial, que é a forma mais comum e a forma mais leve, e a pancreatite necrotizante, que é mais incomum e uma forma mais grave da pancreatite aguda. A pancreatite aguda, em sua forma edematosa, nessa forma mais leve, nos primeiros dias, até 4 semanas que você tem a pancreatite, você pode ter líquido livre peripancreático, que ainda não loculou, ainda não ficou bem definido. Esse líquido a gente chama de coleções fluidas peripancreáticas. Após 4 semanas, essas coleções elas podem confluírem e podem formar uma cápsula, de modo a formar uma lesão cística homogênea peripancreática em essência e bem definida. Essa lesão a gente chama de pseudocisto. Então, o pseudocisto tem uma associação nítida e clara com o contexto de pancreatite aguda. Por isso que em pacientes que não estão com quadro de pancreatite, não tem sentido em a gente pensar em pseudocisto. Nesse contexto se abre o leque para as outras opções e aí a gente vai para os tumores císticos pancreáticos. Entre os tumores císticos pancreáticos, a gente cita, e vamos falar aqui na aula, sobre a neoplasia cística mucinosa, a neoplasia cística serosa, a neoplasia epitelial sólido-cística, também conhecida como tumor de Frantz ou tumor de Frentz, e a neoplasia intraductal produtora de mucina. Eu não vou falar de todas as lesões císticas intrapancreáticas, mas entendam, o pseudocisto mais essas 4 neoplasias císticas representam mais de 90% das lesões císticas pancreáticas. Então, sabendo bem diferenciá-las, vocês vão se dar bem, vocês vão conseguir trabalhar bem no seu dia a dia, no plantão, na sua agenda e em provas, em concursos que vocês também se submetam, tá? O pseudocisto, como já falado, ele é uma complicação da pancreatite edematosa intersticial. E com uma complicação de pancreatite, você tem que ter as alterações séricas também relacionadas à pancreatite. Portanto, em pacientes com amilase menor do que 250 unidades por ml, não tem nem sentido a gente pensar em pseudocisto, tá? O pseudocisto, nesse caso, você consegue perceber as alterações inflamatórias aqui peripancreáticas e essa lesão cística peripancreática homogênea num contexto de pancreatite edematosa, que é o bom e velho pseudocisto, tá? Falando um pouquinho de cada uma das neoplasias intrapancreáticas. Inicialmente vou falar sobre a neoplasia cística mucinosa. É uma lesão que tem um potencial maligno razoável de 50% e ela tem predileção por mulheres entre 50 a 60 anos de idade. Uma das grandes características mais típicas da neoplasia cística mucinosa é a sua localização. Ela tipicamente acomete a região do corpo e da cauda do pâncreas. E em 80% dos pacientes ela vai ter essa apresentação mais homogênea, como que unilocular. Perceba que calcificação está presente com uma certa frequência e, eventualmente, ela pode ter o aspecto multilocular também. No entanto, quais são as dicas para a gente pensar em neoplasia cística mucinosa?
Uma mulher de meia idade, com 55 anos de idade, com uma lesão no corpo pancreático, com aspecto cístico uni ou multilocular, com calcificações de permeio, pensar em neoplasia cística mucinosa e ficar atento porque tem um alto potencial de malignidade, tá? Então essa é a primeira neoplasia que tem que vir na nossa mente. A segunda, que é até mais comum, é a neoplasia cística serosa. A neoplasia cística serosa, diferente da mucinosa, ela tem um potencial maligno bem menor. A predileção dela também é por mulheres, só que mulheres mais idosas, e normalmente ela tem um aspecto microcístico. Esse aspecto aqui microlobulado, microcístico, que pode ter a cicatriz central e calcificações de permeio. E diferente da neoplasia cística mucinosa, a neoplasia cística serosa tem predileção pela cabeça pancreática. É óbvio que essas lesões elas podem estar localizadas em outras localizações, mas a localização mais típica é que vai ajudar a gente no raciocínio, na semiologia das lesões císticas pancreáticas. Então, pseudocisto, pensa no contexto de pancreatite. Neoplasia cística mucinosa, mulher de meia idade com a lesão cística normalmente homogênea, uniloculada, com calcificação na região do corpo e cauda pancreáticas. A neoplasia cística serosa, a gente já pensa na cabeça pancreática, uma lesão que parece até com aspecto em favo de mel, microcística, que pode ter cicatriz central e calcificações de permeio numa mulher mais idosa, uma mulher de 70 a 80 anos de idade. Temos também a neoplasia cística, a neoplasia epitelial sólido-cística, também conhecida como neoplasia sólida papilar ou até tumor de Frentz. Essa neoplasia ela é mais incomum, ela tem um bom prognóstico, apesar da aparência dela, quando você olha à primeira vista, ser um pouquinho mais feiosa, e ela tem uma grande característica, ela é mais típica de mulheres jovens. Como mnemônico, você pode pensar o seguinte: apesar de ter um aspecto feio, tumores em pacientes jovens normalmente têm um melhor prognóstico. Então, o tumor de Frantz, a neoplasia epitelial sólido-cística, ela tem um melhor prognóstico. Tem essa predileção por mulheres e a localização típica dela é a cauda pancreática. Na cauda pancreática a gente vai ver essa lesão que muitas vezes atinge grandes dimensões e, como o próprio nome já diz, ela tem componente sólido e cístico, pode ter septos, pode ter componente de hemorragia intratumoral e até calcificações. Mas se você vislumbrar uma lesão como essa numa paciente de 35 anos, por exemplo, na cauda pancreática, poxa, provavelmente não é uma neoplasia maligna de alto grau, provavelmente é uma neoplasia epitelial sólido-cística, a gente tem um tumor de Frantz, tá? Dentro das neoplasias císticas pancreáticas, eu costumo separar a neoplasia intraductal produtora de mucina. Por quê? O cistoadenoma seroso, a neoplasia cística serosa, a neoplasia cística mucinosa e o tumor de Frantz são mais comuns em mulheres. Tá? As lesões císticas em geral são mais comuns em mulheres. A neoplasia intraductal produtora de mucina é exceção à regra. Ela é mais comum em homens. E o grau de malignidade, muitas vezes ela é dita como uma lesão de bom prognóstico, mas depende. O grau de malignidade dela está relacionada com o envolvimento do ducto pancreático principal, porque essa é a grande característica da neoplasia intraductal produtora de mucina. Ela tem esse aspectozinho aqui, muitas vezes lobulado, às vezes pode ser até microlobulado e confundir um pouquinho com a neoplasia cística serosa. Só que, diferente da neoplasia cística serosa, às vezes quando ela fica grande e até confunde com a neoplasia cística mucinosa, ela tem uma comunicação ductal pancreática. E se essa comunicação é com o ducto pancreático principal, não com os ramos pancreáticos, aí sim você tem uma propensão maior à malignidade. Claro que se essa lesão for maior, se uma lesão for maior do que 3 centímetros, ou se tiver nodulações internas, também são fatores de risco aumentados para a malignidade. Então, nosso raciocínio, se a gente for pensar especificamente em relação a sexo, nós temos, acometendo o sexo feminino, nós temos a lesão que acomete pacientes na faixa etária de 20 a 40 anos, aquela que acomete as mulheres de meia idade de 50 a 60 anos e aquela que acomete as mulheres de 70 a 80 anos mais idosas. De 20 a 40 anos, a gente tem o tumor de Frantz. Entre 50 a 60 anos, a neoplasia cística mucinosa. E entre 70 e 80 anos, a gente tem a neoplasia cística serosa. Isso é uma forma semiológica de tentar diferenciar essas condições. No outro lado, a gente tem a neoplasia intraductal produtora de mucina, que é mais típica de pacientes do sexo masculino,
por volta dos 60 anos de idade. O pseudocisto eu não coloquei aqui porque o pseudocisto, como eu já expliquei, ele está separado porque ele pode acontecer tanto em homens como em mulheres, mas no contexto de pancreatite aguda. Isso é uma forma de diferenciar essas lesões de acordo com o sexo e com a faixa etária do paciente. Relembrando os conceitos de localização, se a gente tem uma lesão de aspecto microcisto, com calcificação central, localizada na região da cabeça pancreática, esse aspecto microlobulado, com essa cicatriz central e com calcificações, nossa primeira escolha, neoplasia cística serosa, que é a mesma que é mais comum em mulheres entre 70 e 80 anos, tá? Se você tem uma lesão homogênea ou macrocística com calcificações tipicamente observada no corpo e na cauda pancreáticas, mais comum em mulheres entre 50 e 60 anos, a gente tem a neoplasia cística mucinosa. Se a gente tiver uma lesão que tem um aspecto feio à primeira vista, ela é uma lesão sólido-cística, pode ter septos, pode ter pequenas vegetações, inclusive hemorragia intratumoral e calcificações. Mas ela foi em uma mulher jovem, de 20 a 40 anos de idade. Na cauda pancreática pode até ser outra coisa, mas provavelmente se trata da neoplasia epitelial sólido-cística, o tumor de Franz, tá? E se a gente tiver uma lesão mais típica em homens com comunicação ductal, nítida comunicação ductal, aí a gente já pensa na neoplasia intraductal produtora de mucina. É óbvio que, como eu já expliquei, existem outras lesões císticas pancreáticas, além das lesões citadas. Mas, sabendo essas, a gente vai estar com conhecimento de mais de 90% dos casos de lesões císticas pancreáticas. Então, espero que esses conceitos tenham ficado bem firmes na cabeça de vocês.